Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro. Vamos lá para a nossa revisão da nossa prova de patologia geral, na qual colocamos um banco de questões e dentro dessas questões, as que vocês mais tocou nas provas, né, já que foi tudo randomizado, foram estas que muitos de vocês utilizaram na prova. Então vamos resolver, tá? Vamos lá. Uma das questões, né, eu não vou falar que era a primeira, mas é uma delas, ela é referente à nossa aula de inflamação, tópicos gerais, né, que foi a última aula que nós trabalhamos, aula 7. E a referente à inflamação, pedia para você ler os enunciados abaixo, né, 1, 2, 3, 4, 5, e marcar a alternativa correta. Obviamente, aí você tinha que saber, né, identificar, ver todas as células, e saber qual que é verdadeira e falsa, e conforme isso você marcava a alternativa que mais correspondia, tá? Então, aqui o que mais assim é mais complicado é você saber qual que é verdadeira e falsa, né? Então, basicamente uma questão relativamente fácil, tá? Mas vamos lá. No caso, vamos ler primeiro, o primeiro enunciado. Fala que a inflamação crônica apresenta angiogênese. Você lembra, no caso, que quando nós tínhamos falado de angiogênese, o que era angiogênese? Angiogênese, professor, é formação de novos vasos. Então, tem três momentos da nossa vida que ela produz angiogênese. Nós tínhamos falado, quando você tem uma neoplasia, quando você está no desenvolvimento embrionário, e, no caso, a terceira, que são os tipos de inflamação, ou seja, no caso, aguda e crônica, que são os que têm inflamação. Então, nesse caso, essa primeira afirmação, ela seria verdadeira, tá? Vou ter que marcar aqui, é verdadeira. Vamos lá na segunda. Uma das causas da hiperemia ativa, né, uma dos sinais cardinais da inflamação, né, no caso, é a lesão por toxinas e acidificação. Tá? Lembremos que uma das causas da hiperemia é porque tem um maior afluxo de sangue e não é por questões de lesão por toxina. Normalmente, quem está envolvido nessa causa por lesão de toxinas e acidificação é a dor, tá, gente? Então, aqui essa seria falsa. Então, porque que causa a hiperemia ativa vai ser o maior afluxo de sangue, né? Tem uma vasodilatação no caso, tá, pessoal? Beleza. Na terceira fala, a resposta vascular tardia prolongada tem o auge nos 5 a 10 minutos? Sim, a resposta vascular tardia prolongada, ela tem um auge, um início, né, no caso, em 5 a 10 minutos. Então, essa aí é verdadeira. Aí, o aumento de oxigênio desfavorece a inflamação. Lembra que tínhamos falado, né, que é útil e não útil na inflamação? E que o oxigênio, no caso, a falta é a que desfavorece, não o aumento. Se tem maior oxigênio, é melhor. Então, essa daqui, no caso, deixa eu pensar aqui, o aumento do oxigênio. Aqui seria falsa, porque é a falta, né? Então, seria falsa, tá? E a última, número 5, diz um exemplo de resposta vascular imediata prolongada são as queimaduras graves. Sim, que como foi uma resposta imediata vascular, vai provocar, são as queimaduras graves. Essa aqui é verdadeira, tá? Tudo isso está aqui na nossa, no caso, nossa aula número 7, né? No caso de inflamações gerais. Então, aqui nossa resposta. Tá? Aqui é verdadeiro, né? Seria A1, A3 e A5. 1 e 3 e 5 são verdadeiras, tá? Essa seria a questão. Obviamente, eu não posso te dar qual que era que você marcou, porque ele é randômico, né? Ele muda. Cada aluno pode ser uma resposta. Um aluno pode ser a A, em outro pode ser a B, em outro pode ser a C, ou a D, ou a E, né? Então aí não tem como falar. O interessante é que você pegue essas questões, no caso, e para você aprender melhor, até como alguns de vocês tinham me comentado. Vamos na segunda. Essa segunda questão foi adaptada, no caso do livro de Patologia Básica, de Robbins e Kumar, né?
na que nos fala, em uma consulta médica de rotina, um homem de 51 anos de idade, até então sadio, apresentou uma pressão sanguínea de 150 por 95 milímetros de mercúrio. Já é, lembrando isso, uma pressão alta, né? Todo acima de 13 já é alto. Aí fala, se sua hipertensão permanecesse sem tratamento durante anos, qual das seguintes alterações celulares apresentaria maior probabilidade de ser encontrada em seu miocárdio? Lembra que se aumenta, né, então tem um maior trabalho do coração, né, principalmente do miocárdio, para fazer o bombeamento. Então o músculo vai trabalhar mais. E se esse músculo está estimulado, no caso ele vai aumentar de tamanho. E quando aumenta de tamanho, obviamente ele aumenta a função dele, né? Então, que tipo de alteração celular? Lembrem, no caso, a segunda aula que nós trabalhamos sobre processos de adaptação celular. Aí nós vimos, no caso, hiperplasia, hipoplasia, atrofia, displasia, no caso, e a hipertrofia. Nesse caso, esse caso clínico que estamos observando aqui, fala então que ele vai ter o quê? Se vai aumentar o tamanho, no caso dessa célula do miocárdio, esse músculo, né, no caso, ele vai ter uma hipertrofia, tá? Então a resposta correta é hipertrofia. Então, como a gente estava falando, é a hipertrofia, tá? Eu vou marcar aqui. Então, essa é a resposta. Agora, qual que foi que você marcou? Como eu estava explicando para vocês, eu não vou saber te falar porque as alternativas mudam constantemente, tá bom? Vamos lá para a próxima. A questão terceira nos fala a patologia, aula 1. A patologia estuda as diversas alterações. Leia com atenção e responda. Vamos ver, a patologia estuda a causa das doenças, sendo uma delas a do tipo adquiridas, sim, obviamente tem mais, né? Mas sendo uma delas, como está especificando, é a do tipo adquirida, porque é também chamada de intrínseca, e também tem as extrínsecas, adquiridas ou extrínsecas, e as intrínsecas, né? Então são dois tipos. Então essa aqui é verdadeira, tá? Primeiro. Segundo, a síndrome metabólica é do tipo extrínseca somente? Não. A síndrome metabólica é um conjunto de doenças, né, como nós sabemos, e ela, quando fala extrínseca, é adquirida, né, no caso. Ela é adquirida por diferentes fatores durante a vida desse paciente, né, no caso. Pode ser problemas cardiovasculares, que também podem ser congênitos, podem ser intrínsecos. Então não é somente extrínseca, ela também vai ser intrínseca. Então essa segunda é falsa. Na terceira nos fala, as alterações morfológicas auxiliam somente a definir o grau da doença. Lembremos que essas alterações morfológicas, no caso, não auxilia somente a definir o grau da doença, sino também a presença dela. Então, não somente, dado que se você define o grau de uma doença, você tem primeiro que identificar que ela esteja presente, tá? Então, esse daqui vai ser falso, porque aqui faltava colocar que auxiliam a definir a presença da doença e o grau da doença, tá bom? A quarta, o agente etiológico determina as características clínicas, sinais e sintomas. Também lembremos, né, os 4 fatores, que eram os agentes etiológicos, alterações morfológicas e clínicas, no caso a patogênesis. No caso do agente etiológico, ele não determina as características clínicas, tá, gente? Porque quando você é infectado ainda passa muito tempo, algumas horas ou dias, para você manifestar os sinais e sintomas, não é na hora, tá? Então esse agente etiológico ele não tem nada a ver. O que tem a ver que aquele fator que determina as características clínicas, obviamente, vai ser as condições clínicas que nós tínhamos falado, tá? Então esse aqui também vai ser falso.
Então a alternativa que vocês tinham capaz era somente uma é verdadeira, né, na maioria dos casos. Noutra questão fala também de um homem de 40 anos de idade que sofreu uma fratura femoral esquerda, né? Então você já pensa, quebra o osso do fêmur do lado esquerdo, em um acidente quando esquiava e sua perna foi engessada, beleza. Após várias semanas de imobilização da perna, né, você vai seguindo o caso, né, o diâmetro da panturrilha esquerda diminuiu, o diâmetro. Aí, obviamente, o diâmetro é composto por quê? Pela camada muscular, né? Então, o que está acontecendo? Diminui o músculo. Essa alteração provavelmente resultou de qual das seguintes alterações nos músculos da panturrilha, né? Obviamente, já tínhamos falado disso. Então, se o diâmetro, quer dizer que o grupo muscular dessa panturrilha diminuiu, é porque o tamanho do músculo também teve uma diminuição. E no caso, lembrem das alterações que tínhamos falado, obviamente hipertrofia nunca vai ser, porque a hipertrofia é o aumento desse diâmetro. Então tem que ser o oposto, e o oposto era o quê? Atrofia. Atrofia é a diminuição, no caso, dessa célula muscular, desse grupo de músculos que deu. Então aqui a resposta é atrofia. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Essa questão seguinte, ela nos fala referente aos mecanismos bioquímicos das lesões. Aí estamos falando da aula número 3, né, que tinha a ver com toda a questão da explicação bioquímica de como se gera uma lesão e quando que ela se torna irreversível, né, porque se gera uma lesão que é reversível e que se você parar o agente etiológico, né, o que está causando, você pode voltar ao normal. Mas se não parar, ela se torna irreversível e leva a necrose ou apoptose, né? Dependendo do caso. Então, vamos lá. A primeira fala: a destruição excessiva de DNA e proteínas são marcadores de lesão irreversível? Sim, uma delas é essa destruição excessiva do DNA. Essa aqui é verdadeira, tá? É irreversível. Isso aqui é verdadeiro. Em uma isquemia, segunda, acontece depleção de oxigênio, o que vai gerar deposição de lipídios? Sim. O que é isquemia? Uma obstrução total ou parcial de um vaso. E se você para de chegar sangue, você está perdendo o quê? Oxigênio. E o oxigênio é importante no processo de gerar ATP na célula. Então, se você para de gerar ATP, aí inicia todo o mecanismo que nós tínhamos comentado em aula, referente à perda de ATP, produção de ATP, e começa todo um processo de que a glicose anaeróbica começa a funcionar, porque normalmente é aeróbica, né? Mas se não tem oxigênio, ela vai para a anaeróbica. E aí toda a célula vai tendo muito gasto. E um dos fatores que gera isso é a deposição de lipídios. Se gera mais lipídios dentro da célula. Então aqui é verdadeira, tá, galera? A terceira, o citocromo C, já lembra citocromo C, extramitocondrial e indicativo de apoptose. Lembra que tínhamos falado que o citocromo C, ele está na membrana da mitocôndria. Então ela tem que ficar na membrana, eles são como o quê? Como seguranças, vigias, né? Observando a integridade da membrana mitocondrial. Então, se você encontrar ele em grandes quantidades no sangue, quando fazer um dosamento, né, através de uma análise bioquímica, que significa que você tenha mais do normal de citocromo C, que está acontecendo um problema de morte celular. Tá? Ele é um marcador pró-apoptótico, então quer dizer, se você achar ele em grandes quantidades, isso é indicativo de apoptose. Tá, pessoal? Então, essa aqui também é verdadeira. A quarta, o excesso de cálcio, radicais livres de oxigênio e peroxidação lipídica são situações que causam danos mitocondriais? Sim, isso também é verdadeiro.
Porque o que é? O cálcio, normalmente, ele se encontra na parte extracelular, mas ele chega um momento que ele entra na célula para desenvolver suas funções, mas ele tem que sair novamente. Então, se quando tem a lesão, tem bastante cálcio retido, isso é marcador de morte celular, de lesão na célula, obviamente lesão reversível ainda, né? E formação também de radicais livres de oxigênio e a peroxidação lipídica também causam danos mitocondriais, tá? Tudo isso causa dano na membrana, né? É através disso que quando acontece esse dano na mitocôndria, a membrana da mitocôndria solta o citocromo C, tá, galera? Então essa daqui também é verdadeira. Na seguinte questão, fala, leia os enunciados abaixo e marque a alternativa correta. Aqui é sobre referente à nossa aula de patologias genéticas. Aí nos fala, as translocações consistem em uma transferência de material genético de cromossomos iguais, como no crossing over. No caso, essas translocações, elas não acontecem transferência de cromossomos iguais, eles são de cromossomos não homólogos, tá? Isso que significa. O crossing over é a mesma coisa. Então, aqui o que acontece é que transferência de material genético de cromossomos não homólogos, ou seja, não iguais. Então, a primeira aqui vai ser falsa. Segunda, a síndrome de miado de gato é uma mutação do tipo numérica. Lembrem do síndrome de miado de gato, né, do chat, também conhecida, né, por característico nas crianças, que elas emitem um miado de gato, que parece o choro delas. Então, ela não é do tipo numérica, tá? Portanto, essa aqui é falsa. A terceira, na síndrome de Edwards, acontecem problemas nos cromossomos sexuais. Não, aí é nos autossômicos, tá? Não esqueçam disso. Então, essa aqui também é falsa. Na síndrome de Turner, atinge a população feminina? Verdadeiro. Lembra que tínhamos falado? Síndrome de Turner sempre vai atingir população feminina, tá? E na síndrome de Klinefelter, a gente apresenta um elevado índice de hormônio folículo estimulante nos homens. Sim, lembra que apresentava também que elevada excessiva altura, um corpo eunucoide, assim também ginecomastia, também que apresenta. Então aqui é verdadeira, tá? Tranquilo? Então aí, pessoal, vão anotando aí, né? Vamos lá para a próxima. Identifique que doença genética através da figura e marque a alternativa correta. Obviamente teve vários tipos de doenças, né? Aqui estamos vendo esse cariótipo. Esse cariótipo composto, né, pelos 23 pares de cromossomos, dentro dos quais esse daqui é o sexual, né? Os sexuais. E os outros 22 vai ser aqueles que estamos falando, que são os autossômicos. Aí temos que então identificar os pares. Aqui você pode ver que somente tem dois, beleza? Aqui também, no 2, no 3, está tudo tranquilo. No 6, no 7, no 8, no 9, no 10, está tudo tranquilo. Chegamos até no 13, né, que são de alguns síndromes que a gente viu, né, do 13, do 18, que são as trissonomias, né, no caso que tínhamos falado, Edwards, Klinefelter, de Down, né? No 13 está tranquilo, no 14 também está ok, 16, 17, no 18 também está ok, no 19 também, o 20 está ok. Agora observa o 21. O 21 já não temos somente 2 cromossomos, temos 3. O que a gente fala da trissonomia 21. E isso é o que? Síndrome
piramidal. Tá, pessoal? Só pode ser essa alternativa. Se tinha outras diferentes, lembra que esse é diferente, né? Bom, na próxima, leia os enunciados abaixo e marque a alternativa correta. Aqui estamos falando sobre nossa aula de apoptoses, tá? Tudo que envolve a aula de apoptoses. Fala essa primeira. Em 1972, os pesquisadores Kerr, Curry e Wiley, eles sugerem que a apoptoses seria um termo inapropriado para descrever a morte celular fisiológica. Essa daqui, ela é falsa, porque o Kerr, o Wiley e o Curry, eles descobrem a apoptose. Na verdade, o que eles estão aqui falando, que eles sugerem que a necrose, um termo inapropriado para a morte celular fisiológica, tá? Então essa daqui é falsa, tá, galera? Aí, as necroses alteram o tecido vascular? Com certeza, elas alteram o tecido vascular. Eles diminuem, aumentam a permeabilidade, o qual leva, né, na verdade, a um enrugamento e a perda dessa membrana, desse tecido vascular. Terceira, as caspases possuem um sítio cisteína para clivar resíduos de aspartato? Sim, é aquele sinalizador, o receptor. E esse receptor, ele possui uma conformação de cisteína para se ligar com os resíduos de aspartato que estão normalmente dentro de outras células, das células que vão ser identificadas. A 4. As proteínas Bax e VAG previnem a liberação de citocromo? C. Não, falso. Porque são as Bax e a VAG as que provocam a liberação do citocromo C. Lembra que tínhamos falado do citocromo C lá atrás, que é um pró-apoptótico? Então, aqui é falso, tá? Nessa 4. Porque eles não previnem, eles provocam, tá? E na 5, a caspase 3 é a executora de apoptose. Lembremos que a caspase é uma proteína que também que tem vários tipos, temos 15 a 18 tipos de caspases. Dentro delas temos a número 3, que ela é sim uma executora da apoptose, tá? Portanto, isso aqui é verdadeira, tá, galera? Nessa outra questão, leia os enunciados abaixo e marque a alternativa correta. Aqui podemos ver, nos perguntam o tipo mais comum. Aí nos fala, né, sobre o tipo mais comum de necroses observada em infartos de coração, rim, baço e tumores. É o de coagulação. Temos vários tipos de necroses, né, como tínhamos falado, e dentro deles tem o de coagulação, e ele realmente é mais observado, que atinge mais casos de necroses em pacientes. No caso, vai ser esse de coagulação. Então, essa aí é verdadeira. Essa aqui é a nossa aula de apoptose e necrose, tá, galera? A segunda, a permeabilidade vascular pode provocar necrose do endotélio? Com certeza, verdadeiro sim. Porque se você para essa permeabilidade, né, aí não chega mais células de defesa para prevenir a necrose do endotélio, por exemplo, né? E também o excesso dessa permeabilidade, que se abre e fecha, também lesa a célula, né? No caso o endotélio, ele é lesado por causa disso. Então essa permeabilidade vascular pode provocar sim necrose do endotélio. A terceira nos fala: histamina, serotonina e prostaglandinas são mediadores do tipo serógeno. Lembremos que no caso, dentro desses tipos de mediadores inflamatórios, temos eles, então aqueles do tipo celular,
do tipo celular e do tipo serógeno. A histamina, a serotonina e a prostaglandina se encaixam dentro do tipo celular, por quanto, então essa 3 seria falsa. Tá? Outra. A autofagia é um processo conservado evolutivamente e controlado geneticamente. Verdadeiro. Tá? E a necrose de liquefação é encontrada principalmente no tecido nervoso. Verdadeiro. Geralmente, o maior caso, ela atinge esse tipo de liquefação, atinge o tecido nervoso, né? Os hemisférios principalmente. Tá? Então essa seria a resposta: verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nesta questão fala sobre inflamação geral, né? Aí nos fala: o maior afluxo de sangue é característico na dor, sinal cardinal de inflamação. Sabemos que a dor é um sinal cardinal da inflamação, beleza. Mas é característico pelo maior afluxo de sangue? Não. O maior afluxo de sangue tem a ver com a hiperemia, que nós tínhamos visto em outra questão, lembra lá atrás? Então isso aqui, no caso, não tem nada a ver, aqui é falso. Na segunda, isquemia, hipóxia, distúrbios circulatórios, exudação e fenômenos proliferativos fazem parte dos processos inflamatórios? Sim, tudo isso acontece. Nós tínhamos até falado isquemia, a falta de oxigênio, isso vai provocar processos inflamatórios, distúrbios circulatórios, a permeabilidade vascular que a gente falou agora, exudação. Quando você queima sem querer o tecido, a pele vai pegar uma coisa quente, você queima o dedo, o que acontece? Forma uma bolha, não é? Um calombinho cheio de líquido, isso aí é exudação. E aí vai ter fenômenos proliferativos, que vai ter, no caso, depois para regeneração desse epitélio, né? Dependendo do tipo de inflamação que ele sofrer. Então, essa daqui no caso, é verdadeira, tínhamos falado. A terceira, a defesa do organismo se faz por quê? Por 3 métodos: meios naturais, mecanismos específicos, beleza? E por inflamações. Então, isso é verdadeiro também. Tá? Na quarta, radicais livres são inibidores da apoptose? Sim, radicais livres inibem a apoptose. E a quinta, o líquido do edema, sabe? O edema a gente está falando celular, é um bom meio nutritivo para as células inflamatórias? Sim. Por quê? Porque eles têm fibrina, e a fibrina é um alimento gostoso para as células inflamatórias. A gente está falando de células inflamatórias, os neutrófilos, no caso a linha, os leucócitos, e também células morfonucleares, né? No caso linfócitos. Também estamos falando de macrófagos, tá? Então essa aqui também é verdadeira. Então essa seria a resposta, galera. Essa aqui é a nossa aula de inflamação geral, tá, pessoal? Eu coloquei também algumas figuras, né, que obviamente estão nas nossas aulas, tá? Aí observamos nessa figura o lobo superior do pulmão, né? Aqui toda a parte superior do pulmão sendo atingido, né, por tuberculose, já nos dá o diagnóstico. Aí identifique qual das características apresentadas na figura representa melhor este tipo de necrose. Então temos que identificar que características estão presentes, né, obviamente. Aí temos que uma massa uniforme, né, se informa, né, no caso, e branca, né, esbranquiçada, normalmente como se fala, sem brilho e que tem uma consistência friável e seca. Esse seria, no caso, a característica apresentada. Obviamente tinha outra, né, que é diferente, né? Não vai ser, no caso, dependendo do tipo de necroses, tá? Que for, né? Se for por coagulação, no caso, ou se não por pingos de vela, né? Também que a gente falou dos tipos de necroses. Então, nesse caso aqui, é o que? Escuta bem, ela apresenta como uma massa amorfa, se informa, uma massa amorfa
e esbranquiçada, sem brilho e consistência pastosa, friável e seca. Né? Você pode perceber, né? Se você compara com os outros tecidos, que é molhado, aqui não, aqui é uma massa seca e friável, né? Obviamente tem um processo de necrose avançado desse pulmão, porque o paciente obviamente já tinha com um quadro avançado de tuberculose, tá, galera? Então isso seria a resposta, tá? E no caso, nos perguntam quais são as características verdadeiras deste cariótipo, que seria 47XXY. Observemos que aqui no caso, tem 47 cromossomos, então já tem um processo, no caso, de aneuploidia, né? Ou poliploidia, né? Como nós tínhamos falado, porque não são 46, tem um a mais, então aneuploidia. Aí que mais? Observamos que temos 2x e um y, né? Que isso é característico. Então, isso seria característico do síndrome de Klinefelter, né? Que ele afeta, obviamente, se estão modificando os cromossomos sexuais. E que características ela tem, né? É um problema nos cromossomos sexuais. No caso, ela atinge 1 a cada 800 nascimentos. Ela apresenta testículos pequenos, sinais aumentados de hormônio folículo estimulante, né, o FSH, estatura elevada, um corpo eunucoide, nós até tínhamos comentado dele, né, ginecomastia, hipotrofia, né, pouco desenvolvimento muscular e problemas cerebrais, né, pode levar, no caso, a um derrame cerebral, tá? Então aqui é Klinefelter. E conforme as respostas, né, era todas verdadeiras, né, conforme as respostas. Klinefelter. Beleza, então, pessoal, então basicamente seria isso, tá? Espero que vocês anotem essas questões, né, guardem no caderno, escrevam, né, transcrevam, vai ajudar vocês para melhorar a aprendizagem, tá? E